Na noite em que a expulsaram sob chuva e pedra, Ana Quitéria levou só um saco de sementes amarrado no peito. Anos depois, o marido que a entregou à multidão definharia como carvão molhado e voltaria rastejando, pedindo a única cura. Até onde vai a fé de um povo quando a culpa precisa de um bode expiatório? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade nas beiras do Rio das Velhas, em Minas Gerais, em pleno ano de 1731. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Ana Quitéria ouviu na chuva, quando a última pedra estourou o barro ao lado do seu pé, vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A chuva daquela noite não caía como bênção, caía como sentença, grossa e fria, escorrendo pelas telhas tortas do arraial e reunindo no chão uma lama amarelada que grudava nos tornozelos, sugava as alpercatas e deixava cada passo com som de ventosa arrancada. O sino da capela tocava sem pressa, não para a missa, mas para juntar gente, e quando a porta do engenho se abriu, não foi para receber, foi para despejar. Ana Quitéria apareceu na soleira com a saia encharcada antes mesmo de tocar o terreiro, o cabelo colado na nuca, as mãos tremendo não de medo, mas de frio e de incredulidade. E no peito o único bem que decidiu carregar, um saco de pano costurado às pressas, pesado de pequenas promessas secas, sementes que pareciam nada, mas eram o futuro que ela ainda ousava imaginar. Atrás dela, na luz amarela de uma lamparina, Baltazar Figueira, o marido, o dono de palavra firme nas vendas e no alambique, o homem que aprendera a sorrir para o padre e rosnar para o escravo, não se apressou nem um palmo para impedir o que vinha. E essa quietude doeu mais que a chuva. Ele ficou na varanda de botas limpas, como quem assiste a um boi sendo marcado e diz que é só o costume, enquanto o povo, amontoado no terreiro, respirava como bicho em curral, soltando bafo de aguardente, fumaça de fumo e aquela coragem emprestada que nasce quando ninguém se responsabiliza por si. Tinham rostos conhecidos, e isso era o que mais esmagava. A moça, a quem Ana ajudara a parir com água quente e erva de Santa Maria, agora escondia a cara e apertava o rosário até os nós ficarem brancos. O velho Joaquim, que ela tratara de bicho de pé com agulha e álcool, foi um dos primeiros a cuspir no chão. E uma mulher que um mês antes chorara, agradecida porque o febrão do filho baixara com chá de capim-cidreira, agora levantava o braço para arremessar uma pedra como se fosse um dever santo. Chamavam-na de bruxa, com a boca cheia de fervor e raiva. Bruxa, feiticeira, sapatão do diabo, e a palavra se misturava ao barulho da chuva, ao coachar de sapos, ao estalo dos galhos batidos pelo vento. Ana tentou falar, e a voz dela saiu pequena, engolida pelo couro, e só quando uma pedra acertou o barro a um dedo do seu pé, espirrando lama na barra da saia, ela entendeu o que era aquela reunião. Não era julgamento, era espetáculo. E espetáculo precisa de vítima obediente. Foi aí que ela ouviu, no meio do tumulto, uma frase que não veio da multidão. Veio de perto, quase ao ouvido, dita por alguém que não gritava, alguém que sussurrava como quem passa uma instrução. Leva o que cresce, Ana. O resto apodrece. Ela virou o rosto procurando quem falara, mas a chuva apagava os contornos e os chapéus, os panos e as sombras pareciam todos uma única massa. Só viu por um segundo um brilho de olho sob a aba de um capuz e um dedo apontando para o saco de sementes no seu peito, como se aquilo fosse uma arma e um escudo ao mesmo tempo. Então Baltazar, sem levantar a voz, apenas com o gesto de mão do homem que está encerrando uma conversa, disse para os outros ouvirem: que saia, que não volte. Deus há de separar o joio. A frase, tão limpa, tão correta, tão fácil, foi a pedra que mais atingiu. E Ana Quitéria desceu o último degrau da varanda, sentiu a lama engolir a sandália, sentiu o frio subir pela canela como bicho vivo e caminhou sem correr, porque correr daria ao povo a sensação de caçada, e ela não daria esse prazer. Caminhou olhando adiante, enquanto as pedras vinham, algumas de verdade, outras apenas pedaços de barro duro, e o som de cada impacto no chão parecia um ponto final.
Quando passou pelo cruzeiro da entrada do arraial, o vento trouxe cheiro de cera apagada e de terra remexida, e ela jurou que ouviu, junto do sino, o roçar de asas grandes, como coruja batendo em madeira molhada. Mas não olhou para cima, porque aprendeu naquela noite que o sobrenatural, muitas vezes, é só o rosto da crueldade quando a gente não consegue encarar o humano. Os primeiros dias de caminho foram uma longa água cinza. Uma estrada de barro, onde as marcas de boi se enchiam e transbordavam, e onde a mata dos lados parecia respirar junto, soltando umidade, perfume de folhas esmagadas e aquela sombra fresca que engana a fome. Ana seguiu pelas beiras do rio, porque o rio ao menos não mente. Vai sempre adiante, contornando pedra, roendo barranco, insistindo. E ela precisava dessa lição simples, enquanto tudo nela queria voltar e bater na porta do engenho. Exigir explicação, arrancar de Baltazar o motivo daquela traição. À noite, quando encontrava um abrigo de capim alto ou uma venda de beira de caminho, ela dormia abraçada ao saco de sementes, como se abraçasse um recém-nascido, sentindo o grão duro através do pano, lembrando o nome de cada coisa que guardara ali dentro. Arruda, alfavaca, guiné, mastruço, um punhado de sementes miúdas de um pé de erva que o pai dela chamava de amansa coração e que, quando fervida, tirava o tremor de gente assustada. Comia pouco. Bebia a água do rio filtrada na palma, e a cada amanhecer lavava o rosto e repetia em silêncio que não havia mais engenho, não havia mais varanda, não havia mais pedras, que aquilo era passado. Mas o passado, como carrapato, já estava grudado e sugando. Foi no quarto dia que o cenário mudou, e a mudança foi tão brusca que pareceu aviso. A mata ficou mais fechada, o verde mais vivo, as folhas maiores, e a luz do sol começou a entrar filtrada em fatias douradas, desenhando no chão uma espécie de grade luminosa, como se a própria natureza tivesse suas prisões e suas libertações. Ana Quitéria chegou a um agrupado pequeno de casas de pau a pique, umas 6 ou 7, espalhadas em torno de uma capelinha branca de porta azul descascada, e ao fundo uma serra escura levantando a lombada como bicho dormindo. Um homem magro de barba rala estava sentado num toco descascando cana com faca cega. Ao ver Ana, não se levantou, só mediu o saco no peito e o jeito dela de andar, firme apesar do cansaço, e perguntou sem gentileza nem grosseria, como quem confirma o tempo: "Vem fugida ou vem atrás de alguém?" Ela respondeu: "Venho atrás de chão e sossego", e a frase pareceu agradar, porque o homem cuspiu para o lado e apontou com o queixo para a casa mais afastada, quase encostada na sombra da mata. "Ali mora Dona Emerenciana. Ela arruma canto para quem não dá trabalho." O nome, dito assim, carregava uma reverência cautelosa, como se aquela dona fosse um tipo de autoridade que não se encontra em papel assinado. Dona Emerenciana abriu a porta antes mesmo de Ana bater, e isso gelou a espinha de um jeito estranho, porque parecia que ela já estava esperando. Era uma mulher de idade difícil, pele curtida como couro, olhos pequenos e vivos, e um lenço amarrado na cabeça que cheirava a fumo e a erva seca. Olhou Ana de cima a baixo, demorou no saco de pano contra o peito e perguntou só uma coisa: "Semente ou moeda?" Ana respondeu semente, e a velha soltou um que tanto podia ser desprezo quanto aprovação. Fez sinal para ela entrar, mostrou um canto com esteira e um pote de barro com água, e disse que ali podia ficar se ajudasse na roça pequena atrás da casa e se não trouxesse assombro grudado no calcanhar. A palavra assombro saiu como coisa prática, igual caramujo, igual cobra, e Ana, cansada de superstição usada como pedra, respondeu que assombro quem fazia era gente. E a velha riu com a boca fechada, como se aquela resposta fosse ao mesmo tempo perigosa e necessária. Naquela primeira noite, enquanto a chuva enfim dava trégua e a mata soltava um cheiro quente de madeira molhada, Ana percebeu os sons que rodeavam o lugar. Longe, um uivo curto que podia ser cachorro ou coisa maior. Perto, o estalar constante de ramos, como se alguém andasse sem pressa por entre as árvores. E mais perto ainda, o silêncio pesado das pessoas do arraial, que fechavam portas cedo e apagavam luzes como quem apaga pensamentos. Quando Ana perguntou, no dia seguinte, se ali também havia medo de bruxa, Emerenciana respondeu sem olhar para ela, mexendo um tacho de milho: "Aqui o povo tem medo de quem sabe demais e de quem deve demais. Bruxa é nome que dão para deixar a culpa com o outro." E antes que Ana pudesse retrucar, a velha completou, num tom de quem dá conselho e ameaça na mesma colherada: "Mas não cutuca o que está enterrado na serra.
Tem coisa que apodrece e solta fedor quando a gente revolve. Os vizinhos foram aparecendo aos poucos, como se a presença de Ana fosse um vento novo e eles precisassem medir de onde vinha. Um rapaz chamado Inácio, com mãos cheias de calo e olhos claros desconfiados, trouxe mandioca e perguntou, fingindo curiosidade, de que parte ela vinha. Uma mulher miúda, Luzia, deixou na porta um pedaço de toucinho e fez o sinal da cruz 3 vezes antes de ir embora, não por Ana, mas pela mata atrás da casa. E o padre da capela, um homem de voz macia e olhar duro, passou para dar boas-vindas, perguntando de onde era, se tinha marido, se sabia rezar direito, e parando um segundo a mais do que devia quando ela mencionou que entendia de ervas, como se a palavra erva fosse um pecado que ele já tinha a penitência pronta. Ana respondia com calma, mas por dentro sentia aquele mesmo arrepio da varanda do engenho, porque reconhecia o mecanismo. Primeiro a curiosidade, depois o cochicho, depois a necessidade de escolher um culpado. Só que ali havia outra camada, uma tensão que parecia vir do próprio chão, como se o arraial inteiro estivesse apoiado sobre alguma coisa mal resolvida. Na terceira tarde, quando ela foi até a beira do rio lavar roupa, viu na lama uma marca funda de casco de cavalo que não era dos animais do lugar. E ao lado, como se alguém tivesse parado ali para observar a água, uma pegada humana de bota, larga, marcada, apontando na direção da casa de Emerenciana. Ao erguer a cabeça, viu do outro lado da margem, entre 2 troncos, uma figura parada, imóvel demais para ser acaso, coberta por um poncho escuro apesar do calor úmido. A figura não fez gesto, mas Ana teve a certeza incômoda de que estava sendo medida, como se alguém conferisse se a expulsão do engenho tinha mesmo terminado ali. O vento trouxe um cheiro que não combinava com rio e mata. Um cheiro seco de pano velho e poeira, como se a própria doença estivesse se aproximando antes do tempo. E quando ela voltou para casa com a roupa molhada no braço, Emerenciana já a esperava na porta com os olhos estreitos, dizendo num sussurro que parecia oração: "Hoje chegou notícia da banda do teu passado, menina. E notícia, quando chega, nunca vem sozinha." A frase de Emerenciana ficou pendurada no ar como roupa molhada que não seca nunca. E Ana Quitéria sentiu que o passado, mesmo longe, tinha o jeito de atravessar serra e rio como fumaça que entra por fresta. Notícia, naquele pedaço de mundo, não era papel nem carta, era boca de tropeiro, era cochicho de sacristão, era recado torto que vinha grudado em medo. A velha puxou Ana para dentro, fechou a porta com um cuidado exagerado, e só então contou, com a voz baixa de quem não quer acordar coisa dormida, que um homem de botas boas tinha passado pela venda perguntando pela mulher das sementes, dizendo que buscava uma curandeira que fazia rezas com folha, e que esse homem não era dali, porque não suava como os dali suavam, não tinha o cheiro de terra do vale, nem o olhar de quem acorda antes do sol. Parecia, segundo a venda inteira, gente de engenho, dessas que carregam o mundo na cintura e acham que a mata é só obstáculo. E o que foi que você respondeu? E Ana perguntou com o estômago apertando, como se alguém tivesse puxado uma corda por dentro, e Emerenciana deu de ombros, mexendo no tacho, como se o milho fosse o único assunto digno. Eu respondi que aqui ninguém dá notícia de ninguém, e que se ele procurava a bruxa, que fosse rezar com o padre, porque padre gosta de bruxa mais do que admite. A resposta foi uma faca e um consolo ao mesmo tempo, porque Ana percebeu que naquela casa, ao menos, não seria entregue com tanta facilidade, mas percebeu também que sua presença já estava fazendo o lugar ranger como assoalho velho, e foi nesse primeiro dia de inquietação que ela começou a construir o cotidiano como quem levanta a parede para segurar desabamento. Acordava antes do galo, quando a névoa do Rio das Velhas subia branca e fria, entrando pelas frestas do pau a pique com cheiro de pedra molhada, e ia para o quintal atrás da casa, onde a terra era mais escura e fofa, como se alguém tivesse enterrado ali muitos anos de folhas e segredo. Ali, ela abriu o saco de pano devagar, como se fosse tirar de dentro um santo, e semeou com as mãos ainda trêmulas da lembrança, espalhando grão por grão, cobrindo com uma camada fina de terra, e soprando por cima não uma reza, mas um pedido de teimosia. O verde veio rápido, mais rápido do que o normal, e isso virou assunto antes mesmo de virar planta. O povo passava pelo caminho e olhava de lado, via a sombra fresca sob as folhas novas, via o brilho do orvalho preso nas pontas, e sentia um incômodo estranho, como se a vida organizada por Ana lembrasse a eles uma culpa antiga, a culpa de ter apedrejado o que curava.
Luzia, a mulher miúda, foi a primeira a quebrar o silêncio, aparecendo numa tarde com um menino febril no colo, o corpo quente demais para o ar úmido, a testa brilhando de suor e os olhos vidrados. Dona Ana, falaram que a senhora sabe baixar fogo, ela disse sem encarar. E Ana, que jurara para si mesma que não seria mais a mão que o povo usa e depois cuspia, hesitou apenas um segundo antes de tocar a pele do menino e sentir ali, no pulso, o tremor de uma febre que podia levar embora. Ela fez chá de capim-cidreira com um punhado de folhas de guiné que já tinham brotado. Esfregou a nuca do pequeno com água morna e sal. E mandou Luzia ficar na sombra, longe do vento da serra, até o corpo do menino lembrar como era ser corpo. Quando o febrão baixou, Luzia chorou baixinho, mas chorou sem agradecer alto, como se agradecer fosse perigoso. E naquele mesmo fim de tarde, Ana ouviu, na porta da capela, o padre de voz macia soltando um sermão que parecia mel. Dizia que Deus cura, que o diabo imita, que toda cura fora da batina precisa de cuidado e que a fé do povo deve ser limpa como água de batismo, não turva como infusão de folha. Ninguém citava o nome dela, mas o nome dela estava em cada pausa e Ana entendeu o jogo. No arraial antigo, chamaram-na de bruxa para expulsá-la. Ali, bastava insinuar para isolá-la, e isolamento é uma fogueira lenta. Os dias passaram como passam os dias no interior, com uma repetição que hipnotiza e cansa, mas a repetição só existia por fora, porque por dentro a tensão crescia igual raiz procurando espaço. De manhã, o cheiro de café ralo e fumaça de lenha, o barulho de machado, o rangido de carro de boi longe, e à tarde a serra lançando sombra comprida sobre as casas, esfriando o ar de repente como se alguém abrisse uma porta para um porão. E era sempre nesse horário que as conversas ficavam mais rápidas e os olhos mais atentos. Inácio, o rapaz de mãos calosas, começou a aparecer com mais frequência, trazendo notícia daqui e dali, mas sempre com uma pergunta escondida, sempre medindo se Ana era só uma mulher ferida ou se era uma ameaça aos medos do lugar. "A senhora não vai na venda?" Ele perguntou uma vez, e ela respondeu que a venda cheirava a julgamento, e ele riu, mas um riso curto, nervoso, dizendo que ali todo mundo cheirava a julgamento depois que o bicho da serra começou a rondar. "Bicho da serra?" Ana repetiu, e Inácio apontou com o queixo para o alto, onde o morro parecia um dente escuro mordendo o céu. "De noite, quando a lua tá grande, tem coisa que desce. Não é onça, porque onça mata e come. Isso mata e deixa. E tem gente que jura que viu olhos como brasa e ouviu corrente arrastando." Ana quis rir da corrente, mas a palavra deixa ficou presa nela, porque conhecia bem o tipo de maldade que machuca só para mostrar poder. Perguntou quem tinha visto, e Inácio respondeu: "Todo mundo e ninguém, que é o jeito mais antigo de esconder a verdade." Nos dias seguintes, ela começou a notar sinais miúdos, galinhas desaparecendo sem pena espalhada, como se tivessem sido levadas vivas, marcas de bota na lama, largas demais para as botas do vale, indo e voltando pela mesma trilha perto do rio. E, numa madrugada em que acordou com sede, um brilho breve na mata como lamparina tampada, se movendo baixo, sem pressa, como se alguém conhecesse cada pedra do caminho. Quando contou à emerenciana, a velha não pareceu surpresa. Apenas disse que a serra tinha buracos antigos, bocas de mina abandonadas, e que o povo tinha aprendido a não perguntar demais, porque pergunta vira problema, e problema vira gente sumida. "E o padre?" Ana insistiu, e a emerenciana soltou um suspiro que cheirava a cansaço de décadas. "Padre abençoa o que não consegue impedir." Foi nesse clima que Ana percebeu que a superstição era só uma capa, uma lona esticada para cobrir carga proibida. Falavam de lobisomem, de visagem, de bruxa do mato, mas sempre que falavam, olhavam de relance para a trilha da serra, como quem vigia um segredo mais humano que qualquer assombração. Um fim de tarde, passando perto da venda, Ana viu o homem do poncho escuro de novo, e dessa vez o viu perto demais para fingir que era sombra. Ele estava encostado na parede, o tecido pesado, apesar do calor, e conversava com o padre e com um sujeito bem vestido, daqueles que usam casaca mesmo em chão de barro, mas com a barra já suja de lama, mostrando que vinha de viagem. O homem bem vestido tinha mãos limpas demais, e quando falou, Ana ouviu só um pedaço, porque o vento trouxe a frase como traz cheiro de chuva. Não pode ter curioso subindo a trilha. Se espalhar medo, eles mesmos fecham as portas."
O padre assentiu com a cabeça, sério, e o homem do poncho virou o rosto na direção de Ana, e os olhos dele eram exatamente os olhos que ela tinha visto entre os troncos do outro lado do rio, pequenos e brilhantes, de quem observa antes de agir. Ana passou sem parar, mas a nuca dela queimou, e naquela noite sonhou de novo com a varanda do engenho, com Baltazar parado na luz amarela, só que no sonho ele usava o poncho escuro e o padre tocava o sino como quem chama pedra, e as sementes no peito dela viravam sal e escorriam pelos dedos. Com o tempo, o próprio arraial começou a precisar dela do mesmo jeito que a desprezava, porque necessidade é mais forte que moral de sermão. Uma mulher apareceu com a mão infeccionada, vermelha e inchada, dizendo que tinha sido mordida por coisa ruim, na mata. E Ana viu ali um corte de faca mal lavado, viu pus, viu febre anunciando, e tratou com compressa de erva e água quente, mandando o marido dela ferver pano e trocar todo dia. E o marido obedeceu sem perguntar, mas ao sair fez o sinal da cruz olhando para o chão, como se estivesse pagando um preço. Outra vez, um velho veio com tosse funda, peito chiando, e Ana deu infusão de folhas que acalmavam e soltavam catarro. E o velho disse, com o olhar molhado de gratidão envergonhada: "Deus lhe pague, dona." E em seguida, como se lembrasse que gratidão pode ser traição diante do padre, completou: "Mas cuidado com a serra, dizem que ela escolhe quem leva." A palavra escolhe era a mesma palavra que o povo usa para justificar injustiça, e Ana começou a sentir raiva, não do medo em si, mas do uso do medo como ferramenta. Ela viu que o bicho servia para manter todo mundo dentro das cercas invisíveis, longe de um caminho, longe de um buraco, longe de um segredo que dava dinheiro para alguém. E foi quando a horta dela ficou bonita demais, verde demais, que veio o primeiro aviso cruel. Amanheceu com um círculo de sal grosso jogado na entrada do quintal, e no centro do círculo um galho de arruda arrancado e quebrado, como se alguém dissesse: "Aqui não." E na porta, pregado com espinho, um pedaço de couro de cabra ainda fedendo a sangue velho. Emerenciana cuspiu no chão e disse: "É para te marcar." E Ana respondeu que marca não pega em quem não se deita, mas por dentro sentiu o medo físico, aquele que dá gosto de ferro na boca, porque percebeu que não era só fofoca, era recado de gente que não quer testemunha. Naquela mesma tarde, Inácio apareceu mais pálido que o normal e falou sem rodeio, a voz baixa como se o vento espionasse: "Dona Ana, não saia de noite, sumiu um rapaz da venda." Falaram que ele viu coisa demais na serra. Ana perguntou quem era e Inácio disse: era o primo de Luzia. E o nome de Luzia veio junto com o som de um choro longe, abafado, como se alguém chorasse com um pano na boca para não chamar atenção. Ana quis ir até a casa de Luzia, mas Emerenciana segurou o braço dela com força surpreendente, dedos duros de quem já enterrou muita gente, e disse: "Você quer ser a próxima notícia?" E Ana, ferida, respondeu que não suportava mais ficar parada enquanto o medo mandava. E Emerenciana, olhando fixo, soltou a frase que abriu uma rachadura: "O medo manda porque alguém paga para ele mandar." Nessa noite, a lua apareceu redonda e clara entre nuvens finas, e o ar esfriou tanto que a fumaça da lamparina parecia mais densa, e Ana ouviu lá fora um arrastar lento que não era folha nem bicho pequeno, era peso. Depois, um estalo seco, como galho quebrando de propósito, e um uivo curto que pareceu ensaiado, alto o suficiente para acordar casas, teatral o suficiente para virar história de manhã. Ana levantou, o coração batendo no ouvido, e foi até a janela com cuidado. Viu, no limite da horta, uma sombra grande se mover entre as plantas, e por um instante a sombra pareceu ter ombros de homem e cabeça coberta, mas logo se abaixou e desapareceu, deixando para trás só o cheiro azedo de suor e couro molhado. De repente, veio um grito do lado de fora, da direção do caminho para a venda. Um grito humano rasgado, e em seguida o som de passos correndo na lama, muitos passos, gente acordando, cachorro latindo como se tivesse visto o fantasma. Ana abriu a porta antes de pensar, o barro frio engolindo os pés, e correu com a lamparina na mão, vendo ao longe uma figura caída perto do cruzeiro, enquanto outras sombras cercavam sem se aproximar, como se o chão ali fosse maldito. Quando Ana chegou, viu que era um homem de joelhos, segurando o próprio braço, e no braço havia marcas profundas, compridas, que pareciam garras, mas que, à luz tremida, tinham o alinhamento limpo demais, quase como cortes feitos com lâmina e puxados para fingir arranhão. O homem tremia e repetia, babando de pavor: "Ele veio, o bicho veio."
E Ana, ajoelhando na lama para olhar de perto, sentiu o cheiro forte de aguardente e um outro cheiro por baixo, de ferro e de graxa, como ferramenta de metal. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a multidão começou a chegar, e com ela o padre, e com o padre o homem de poncho escuro, que ficou parado um pouco atrás, observando Ana com a calma de quem esperava exatamente aquela cena. Foi nesse instante, com a chuva voltando fina e gelada, que Ana percebeu que o ataque não era contra o homem ferido, era um recado para ela, e a lamparina na mão dela tremeu quando o padre, olhando para o sangue e depois para o rosto de Ana, disse alto, para todos ouvirem com uma doçura que cortava: vejam como a desgraça encontra caminho, e vejam quem chegou aqui trazendo semente e sombra. Aquela doçura do padre, lançada por cima do sangue como mel em carne aberta, espalhou pelo povo um tipo de coragem que nasce do medo quando o medo encontra um alvo. Ana Quitéria sentiu o círculo se fechar outra vez, não de braços, mas de olhares, e olhares, naquele mundo, eram cordas. Ela ainda estava ajoelhada na lama, a lamparina tremendo, quando o homem ferido tentou se levantar e caiu de novo, gemendo: não me deixa, não me deixa. E Ana, por instinto, segurou o ombro dele, sentindo o tecido encharcado e a pele quente demais. Mas ouviu no meio da multidão um: olha ela aí, mexendo com sangue, e outro: quem cura de dia chama bicho de noite. E até Luzia, com o rosto desfeito, apertava o filho contra o peito e parecia lutar contra si mesma, como se agradecer fosse pecado e negar fosse proteção. Inácio chegou por trás, empurrou 2 homens para abrir espaço e ficou do lado de Ana com uma firmeza que não era coragem, era raiva. E disse alto que ninguém tinha visto bruxa nenhuma, que aquilo era homem e faca. E por um segundo o povo hesitou, porque a verdade às vezes assusta mais que o mito. Mas o padre levantou a mão, e o gesto tinha o peso de uma sentença, e ele falou que era preciso purificar, que aquela ferida era sinal, que as coisas não aconteciam sem motivo, e Ana percebeu o truque no som das palavras. Não importava o que tinha acontecido de fato, importava o que era útil acreditar. Foi então que Emerenciana surgiu pequena e dura, empurrando gente como quem abre caminho em mato fechado, e se inclinou sobre o ferido, puxou o braço dele com brutalidade e cheirou a pele como quem cheira carne no açougue. Isso aqui tem graxa. Ela cuspiu e virou o rosto para o padre com um desprezo que parecia blasfêmia. Graxa não é de lobisomem, padre. Graxa é de ferramenta. O padre manteve o sorriso, mas o sorriso virou uma linha fina, e o homem de poncho escuro, mais atrás, deu um passo lento para o lado, como quem procura ângulo melhor. Ana viu as botas dele brilharem por baixo do tecido, botas caras demais para o vale, e viu também no cinto um volume comprido que não era faca de roça, era lâmina bem cuidada, arma de quem não cava mandioca. A multidão murmurou, dividida entre o susto e a vontade de seguir o padre, como se seguir o padre fosse escudo. E nesse instante, como se o próprio mundo tivesse combinado com o teatro, um uivo longo desceu da serra, ecoando no ar frio, e o povo recuou numa onda única, deixando o ferido no chão e deixando Ana exposta, iluminada pela lamparina, com as mãos sujas de barro e sangue alheio. "Tá vendo?" Alguém gritou, e o grito virou estopim. Pedras começaram a surgir de novo, não tantas como no engenho, mas suficientes para prometer o que viria. E Ana sentiu o gosto velho de ferro na boca, não por corte, mas por memória. Ela só não foi agarrada ali porque Inácio puxou o braço dela com força e Emerenciana, com uma rapidez que não combinava com a idade, soprou a lamparina, mergulhando tudo numa sombra momentânea em que o povo perdeu a referência e o medo virou tropeço. "Corre, menina!" A velha rosnou, e Ana correu com o barro sugando os pés, sentindo as pedras baterem no chão atrás, ouvindo: "Não deixa ela ir, é ela que chama." E o som do sino da capela tocando de novo, agora desesperado, como se o padre quisesse transformar a perseguição em devoção. Eles entraram pela trilha estreita atrás da casa de Emerenciana, onde a mata fechava e o ar mudava, ficando mais úmido e mais morno, cheirando a folha amassada e a fungo. E Ana teve a impressão de que a floresta, ao contrário do povo, não a julgava, apenas a engolia. Inácio ia na frente, abrindo caminho com as mãos, ofegante, e Emerenciana vinha atrás de Ana, empurrando-a como quem empurra destino, dizendo sem parar que não era hora de provar nada, que era hora de viver. E Ana, com o peito apertado pelo saco de sementes, pensou que era sempre assim. Quando o pânico toma conta, a cura vira crime.
Eles chegaram a um trecho onde a serra se erguia mais perto, e ali o chão ficava pedregoso, com raízes grossas saindo como veias. E foi nesse lugar que o som voltou, aquele arrastar lento, agora mais próximo, e junto dele um cheiro de couro molhado e suor azedo, como animal preso em saco. Inácio parou, ergueu a mão pedindo silêncio, e Ana ouviu também um outro ruído, metálico, curto, como corrente sendo arrastada de propósito, ensaiada para assustar. Emerenciana fez o sinal da cruz, mas não como reza, e sim como quem marca a própria pele para lembrar que está viva, e sussurrou no ouvido de Ana: "Isso é homem brincando de bicho." Mal terminou a frase, um vulto explodiu do escuro entre duas árvores, grande, coberto de pelo escuro, com um capuz que alongava a cabeça, e o brilho que vinha não era olho de fera, era vidro ou metal refletindo lua. O vulto soltou um uivo tão alto que parecia rasgar o peito do mato, e avançou com as mãos erguidas, e Ana viu, no clarão quebrado que entrava entre as folhas, algo que gelou mais que o uivo. Nas mãos do bicho havia garras, mas garras de ferro, presas em tiras de couro, e o jeito do corpo não era de animal, era de homem pesado fingindo ser quadrúpede e lembrando a cada passo que tinha joelho. Inácio não recuou. Pegou um pedaço de pau grosso do chão e acertou o vulto no ombro, e o som foi o som de pau em carne, um som humano, e o bicho grunhiu, não como fera, mas como gente ferida, e isso foi o suficiente para quebrar a ilusão por um instante. Ana sentiu um fogo subir nela, o fogo da injustiça, e avançou também, puxando do bolso uma faquinha pequena de cortar raiz, porque não tinha espada nem arma, mas tinha vergonha acumulada. O vulto recuou um passo, e Ana viu o couro do capuz preso com fivela, viu uma costura mal feita, e quando a garra veio na direção dela, não veio para matar, veio para marcar, para deixar sinal, para espalhar história, e ela desviou no último segundo, sentindo o vento da lâmina falsa passar pelo rosto, e o ferro arranhar a ponta do saco de sementes. Um punhado de grãos se soltou e caiu no chão úmido, e a imagem daquelas sementes perdidas, pisadas pela lama, doeu como uma bofetada. Emerenciana, então, fez uma coisa que Ana jamais esqueceria. Pegou um punhado de cinza que trazia num saquinho preso à cintura, cinza de fogão, e jogou no rosto do vulto. A cinza grudou no couro molhado, entrou na máscara improvisada, e o bicho cambaleou, levando as mãos ao rosto, tossindo, e no meio da tosse saiu uma palavra clara, humana, cuspida em raiva. Desgraçada. Não era uivo, não era rosnado, era insulto de homem. Inácio aproveitou o momento e puxou com violência a tira do capuz. A fivela estalou, e por baixo do pelo falso apareceu o que Ana já suspeitava, mas mesmo assim a fez tremer. Um rosto de gente, sujo de barro e cinza, com barba por fazer, e o olhar assustado de quem não esperava resistência. Antes que pudessem reconhecer, ele deu um coice, empurrou Inácio e sumiu na mata com uma agilidade treinada, deixando para trás apenas uma corrente curta que se soltou e caiu, batendo em pedra com aquele som de teatro quebrado. O choque deixou o ar pesado, e por um instante só se ouviu o coração de cada um batendo e o gotejar da água das folhas. Quem era? Ana perguntou, mas a resposta não veio porque de repente luzes apareceram entre as árvores, várias, lamparinas e tochas, e vozes de homens se aproximaram com pressa. Inácio prendeu a respiração e disse que eram os homens da venda, que a perseguição tinha virado caça de verdade. E Emerenciana puxou Ana para uma trilha que subia mais íngreme, um caminho escondido por samambaias altas que batiam no rosto e deixavam cheiro verde na pele. Subiram quase no escuro, guiados apenas pelo conhecimento da velha, que parecia ter cada pedra na memória, e chegaram a um lugar onde a mata se abria num clarão de rocha, uma parede de pedra escura com uma fenda estreita na base como boca de bicho. De lá saía um ar frio, diferente do ar da mata, um frio seco que cheirava a poeira antiga e metal. Aqui, Emerenciana disse, ofegante, é onde eles não querem que ninguém chegue. E Ana olhou para a fenda e sentiu um arrepio, não de sobrenatural, mas de certeza. Aquele era o centro do medo, não por maldição, mas por segredo. Lá embaixo, no vale, os gritos aumentavam, e Ana ouviu o padre chamando nomes, ouvindo um pega-ela, que não era oração, e emergindo por entre as árvores, surgiu o brilho das tochas como vaga lume de inferno. Inácio segurou o braço dela, e quando Ana quis resistir, Emerenciana empurrou-a para dentro da fenda com uma força que não deixava escolha, dizendo que se ficasse seria morta ou presa, e que morta ou presa servia do mesmo jeito para o teatro.
Ana entrou, sentindo a pedra raspar no ombro, e a escuridão a engoliu com um cheiro de terra seca e coisa guardada. Inácio entrou atrás, e Emerenciana veio por último, arrastando uma pedra solta para esconder a abertura como podia. Do lado de fora, passos chegaram perto, e uma voz conhecida, abafada, falou com impaciência. Era a voz do homem de poncho escuro, a voz que Ana ainda não tinha ouvido de perto, agora clara o bastante para mostrar a pressa de quem manda. Ela não pode ficar viva, já viu demais. O padre respondeu num tom baixo, quase irritado, como quem não gosta de sujar a batina. Não me peça isso com minha gente ouvindo. E o outro retrucou com um riso curto. Sua gente acredita no que o senhor disser que acredita. Dentro da fenda, o silêncio era tão grosso que a respiração de Ana parecia barulho de tambor, e cada passo levantava poeira que grudava na garganta. Andaram tateando, e logo a passagem se alargou num corredor natural que parecia ter sido mexido por ferramenta, porque havia marcas retas na pedra e no chão, trilhas de arrasto, como se barris fossem puxados ali com frequência. A escuridão tinha camadas, e a cada metro o ar ficava mais frio, com um cheiro forte de minério e de óleo, e de repente um som distante apareceu, um som que não deveria existir ali. Gemidos baixos e repetidos, e o rangido de madeira como tábua antiga sendo usada. Ana parou, o corpo inteiro tenso, e Inácio encostou o ouvido na pedra, tentando identificar. E Emerenciana sussurrou que aquela era uma mina velha, uma boca que o povo dizia abandonada, mas que abandonada coisa nenhuma, porque o medo do bicho era justamente para afastar curiosos. Avançaram mais um pouco e chegaram a uma abertura maior, uma espécie de salão baixo, onde a luz fraca de uma lamparina escondida tremia atrás de caixas e sacos. Ana viu no chão marcas de botas e rastros de barro fresco, viu cordas, viu ferramentas e viu algo que fez a cabeça dela girar. Um caixote aberto com pedacinhos dourados embrulhados em pano, ouro em pó ou pepita miúda, e ao lado um selo marcado a ferro num couro, um símbolo que Ana conhecia, porque já tinha visto em papel e tonel no engenho de Baltazar. 2 letras entrelaçadas, BF, gravadas como se fossem destino. O peito dela apertou com uma mistura de nojo e compreensão, e ela pensou que talvez nunca tivesse sido só bruxa. Talvez tivesse sido ameaça ao negócio. Foi quando um barulho de passos ecoou do fundo do salão, passos de gente vindo, e uma voz masculina, autoritária, disse no escuro: "Quem deixou essa lamparina acesa? Vocês querem chamar a atenção?" Ana congelou. Inácio segurou o fôlego e Emerenciana encostou a mão na boca de Ana para abafar qualquer som. A voz se aproximou, e na penumbra surgiu a silhueta do homem de poncho escuro entrando pela outra saída da mina, como se conhecesse cada caminho por dentro, e atrás dele vinha mais um, carregando no ombro o couro do bicho, ainda sujo de cinza. E Ana percebeu num golpe seco de realidade que não estavam escondidos de ninguém. Estavam dentro do ninho. Ana Quitéria sentiu o corpo inteiro virar um ouvido só, como se a pele escutasse, e naquele salão baixo de pedra, a respiração dela parecia um crime. O homem de poncho escuro se aproximou da lamparina escondida, reclamando como dono de casa, e a luz fraca desenhou o que o povo lá fora jamais veria. Caixas empilhadas com marcas de ferro, sacos de couro amarrados, ferramentas limpas demais para a roça, e um trilho improvisado, uma espécie de calha de madeira, escura, por onde escorria água barrenta misturada com pó cintilante. Atrás dele, o outro carregava nos ombros a carcaça do bicho, o couro peludo falso, as tiras de couro com garras de ferro, e jogou aquilo no chão como quem joga uma fantasia depois da festa. E a visão dessa desmontagem, tão humana, tão vulgar, foi como arrancar a pele do assombro e encontrar por baixo um homem suando e sorrindo. "Quase apanharam por causa da tua brincadeira", o do poncho disse, e a voz, quando bateu na pedra e voltou, entrou no peito de Ana com uma lembrança de varanda, de lamparina amarela, de frase limpa e cruel. Ela não quis reconhecer, mas o corpo reconheceu antes da mente, e a mão dela apertou o saco de sementes como se fosse rosário. O outro respondeu que o povo precisava de susto, que susto é cerca, e que agora tinha curandeira no vale, curandeira que fala demais e mexe demais, e que isso dava azar. E foi então que o do poncho soltou uma risada curta, sem humor, dizendo que azar era deixar testemunha.
Ela não vai ficar, ele repetiu, e chamou alguém pelo nome lá para dentro. E a resposta veio em gemido baixo, gemido de gente, não de bicho, e Ana entendeu os sons que ouvira no escuro. Havia gente presa ali, gente trabalhando à força, talvez o primo de Luzia, talvez outros que ninguém ousava procurar, porque o medo tinha sido comprado. Emerenciana encostou a boca no ouvido de Ana e sussurrou que aquilo era contrabando. Ouro tirado escondido para não passar pelo registro, para não pagar o quinto, e que por isso o padre tocava sino e pregava lobisomem, porque o lobisomem era mais barato que a lei. Inácio, com os olhos arregalados, apontou tremendo para o caixote com o selo BF, e Ana sentiu a garganta secar, porque BF não era só marca de tonel, era a assinatura do homem que a expulsara. De repente o passado e o presente se encostaram como duas lâminas. Ela queria sair dali sem ser vista, queria levar a prova, queria gritar para o vale inteiro, mas a pedra ao lado do pé dela cedeu com um estalo mínimo, e nesse lugar fechado o mínimo virou trovão. O do Poncho parou na hora, a cabeça virando devagar, e os olhos dele acharam a escuridão onde eles estavam, como se já soubesse o caminho. Tem rato aqui, ele disse, e não era figura de linguagem. Ele fez um gesto e o homem das garras pegou a lamparina e ergueu, trazendo a luz para perto, e a claridade tremida varreu a rocha até bater no rosto de Inácio primeiro, depois no rosto de Ana, depois na sombra dura de Emerenciana, e o silêncio que se formou foi o silêncio de sentença lida. O do Poncho não se apressou. Deu um passo, outro, e quando chegou perto o suficiente, puxou devagar o capuz como quem revela um santo numa procissão, e a luz mostrou o rosto que Ana já tinha enterrado na memória para não enlouquecer. Baltazar Figueira, mais velho, a barba marcada de cinza, mas o mesmo olhar de quem mede gente como mede saco de açúcar, o mesmo canto de boca de desprezo e a mesma calma de homem que sempre acreditou que o mundo existe para obedecê-lo. Por um instante, Ana sentiu a chuva da expulsão de novo, o barro sugando os pés, as pedras cortando o ar, e ela quase escutou o sino da capela do outro arraial. Mas o som real era só a água pingando do teto da mina. "Olha só", Baltazar disse, e a voz dele, tão conhecida, desmanchou qualquer resto de fantasma. "A minha santinha de ervas." Ele olhou para o saco de sementes no peito dela com uma raiva antiga, como se aquele punhado de grãos tivesse sido sempre uma afronta, e completou num tom doce que lembrava o padre: "Você não aprende a sumir." Ana quis perguntar por quê. Quis cuspir o nome dele como maldição, mas Baltazar levantou a mão e cortou a fala dela com uma naturalidade terrível, dizendo que tinha trabalho a fazer, que o ouro não esperava, e que ela, ali, era só risco. "Você sabe demais, e gente que sabe demais vira história ruim", ele disse, e fez um sinal para o homem das garras, que avançou com a carcaça do bicho no braço, já preparando a encenação da morte no mato, como se fosse levar o corpo dela para virar lenda. Inácio se adiantou com o pau na mão, tremendo de raiva, e gritou que aquilo era crime, que havia gente sumida, que o vale não era curral, e Baltazar riu de verdade, uma risada que ecoou na pedra e voltou multiplicada, dizendo que crime era palavra de gente que tem juiz por perto, e ali embaixo quem julgava era ele. "E o padre?" Ana conseguiu dizer, a voz saindo rouca, e Baltazar respondeu sem vergonha: "Padre come do meu prato. Ele prega o que eu mando, e o povo ajoelha onde eu aponto." A confissão saiu como se fosse simples, como se fosse uma regra da natureza. E essa naturalidade foi o que deu a Ana a certeza final de que o monstro sempre foi humano. O lobisomem era só ferramenta, as correntes eram só barulho, as garras eram só ferro, e a fé do povo, uma porta aberta. Emerenciana, então, fez a coisa mais inesperada. Avançou um passo e encarou Baltazar como se fosse menino malcriado, chamando-o pelo nome inteiro, Baltazar Figueira, com desprezo de quem reconhece o tipo, e disse que ele podia ter ouro, podia ter jagunço, podia ter batina comprada, mas não tinha o que um homem precisa para dormir sem ouvir o próprio pecado. Baltazar estreitou os olhos, irritado com a coragem de velha, e mandou que calassem a boca dela. E o homem das garras foi pegar Emerenciana pelo braço, mas a velha meteu a mão por baixo do lenço e tirou um punhado de pó escuro, não cinza dessa vez, mas um pó amargo e forte que Ana reconheceu pelo cheiro mesmo na umidade da mina. Pimenta e erva irritante moída, coisa de cego de feira para afastar ladrão.
Emerenciana jogou no rosto do jagunço e o homem berrou, levando as mãos aos olhos, tropeçando, e no tropeço derrubou a lamparina. O óleo se espalhou, a chama lambeu o chão e por um segundo o salão virou um inferninho pequeno, luz dançando em pedra, sombras correndo. E Ana agiu sem pensar, porque quando o mundo pega fogo, a razão vira instinto. Puxou Inácio pela camisa e correu para o fundo, para onde tinham ouvido os gemidos, porque sabia que ali havia uma saída ou um segredo maior. Baltazar gritou para segurarem, mas a fumaça e o caos engoliram as ordens. E Emerenciana, tossindo, empurrou a pedra que cobria uma passagem lateral, revelando um corredor estreito que descia mais. E ali o ar era mais frio, cheirando a mercúrio, aquele cheiro metálico que faz a língua ficar amarga. Desceram apressados e chegaram a um buraco onde a luz era quase nenhuma. Mas dava para ver, num canto, 2 homens amarrados por correntes nos tornozelos, as roupas rasgadas, as mãos feridas, e um deles, com o rosto inchado de tanto chorar e apanhar, era o primo de Luzia, reconhecível até na miséria pelo jeito do queixo. Ana se ajoelhou, as mãos tremendo, e começou a desfazer os nós com a faquinha pequena, enquanto Inácio arrancava uma corrente de um gancho enferrujado. E Emerenciana, com o peito subindo e descendo rápido, dizia que dali saíam carregamentos pela calha do rio de noite, que o bicho protegia o caminho, que o povo tinha sido treinado a se trancar, e que aquele cheiro de metal vinha do veneno que usavam para grudar o ouro, mercúrio roubado, mercúrio que enlouquece homem e faz mão tremer como folha. Ana olhou para as próprias mãos e se lembrou de Baltazar segurando o copo no engenho com firmeza e de repente enxergou naquele rosto dele um cansaço escondido, um brilho febril no olho e entendeu que a doença do mundo dele já estava começando por dentro. Quando libertaram os presos, ouviram acima o som de botas descendo, o eco de Baltazar xingando, e Ana sentiu o pânico subir, mas não era pânico de assombro. Era pânico de gente armada no escuro. Emerenciana apontou para uma abertura estreita no fundo do buraco, uma fenda que soprava ar de fora, e disse que aquilo dava no lado norte da serra, onde ninguém ia por medo de despenhadeiro, e que era ali ou nada. Eles enfiaram os homens primeiro, empurrando com cuidado, e Ana passou por último, sentindo a pedra raspar as costelas, o saco de sementes prendendo e quase rasgando. E quando conseguiu atravessar, o ar de fora bateu no rosto como tapa gelado, com cheiro de capim e céu. E a luz da madrugada estava nascendo pálida, dissolvendo a noite. Saíram numa encosta alta, o vale lá embaixo coberto de neblina, e ao longe dava para ouvir o sino da capela tocando de novo. Mas agora, o som parecia menor, impotente, como se a própria mentira estivesse ficando sem fôlego. Atrás deles, na fenda, apareceu a sombra de Baltazar tentando passar, mas a passagem era estreita, e ele xingou, encalhado pelo próprio segredo. "Você vai pagar por isso!" ele gritou, e a frase, tão repetida por homens como ele, soou vazia diante do céu enorme. Ana olhou para ele pela última vez e disse apenas que ele já estava pagando, porque a mão dele tremia, sim, tremia mesmo, e o tremor não era de raiva, era de veneno. Eles desceram a encosta pelo lado mais perigoso, rasgando roupa em espinho, escorregando em pedra molhada, carregando os homens libertos entre eles. E quando enfim chegaram perto do vale, o sol já tinha subido o suficiente para mostrar tudo com crueldade. A capela pequena, as casas quietas, a venda fechada e o povo ainda trancado, acreditando que o bicho rondava, sem saber que o bicho tinha nome, rosto e selo em couro. Mas Ana sabia que revelar a verdade para aquela gente não seria como abrir janela e deixar entrar luz. Seria como arrancar tábua podre de uma casa, e casa pode cair em cima de quem puxa. Ainda assim, quando Inácio correu para chamar Luzia e os homens choraram ao se verem livres, Ana ficou um instante parada, sentindo o saco de sementes pesar no peito, e percebeu que, por mais que tivesse escapado, Baltazar não deixaria aquilo terminar ali. Homem como ele não perde sem tentar transformar a perda em vingança. E enquanto o sol secava a lama do caminho e os primeiros gritos de alarme começavam no arraial, Ana sentiu, como presságio sem sobrenatural, que o próximo encontro com Baltazar não seria no escuro da mina nem no teatro do bicho, mas num lugar muito mais humilhante para ele, quando a doença, essa sim verdadeira, o obrigasse a voltar até a única mulher que ele expulsou na chuva.
Quando o sol terminou de secar a lama do caminho e a névoa do vale se levantou como um lençol puxado devagar, o arraial descobriu que o medo não tinha patas, tinha botas, e esse tipo de descoberta não traz alívio imediato, traz vergonha. As portas foram se abrindo aos poucos, uma a uma, como se cada dobradiça pedisse perdão, e Ana Quitéria viu rostos que a olhavam com aquela mistura de necessidade e culpa que ela já conhecia desde o engenho, só que agora a culpa tinha um corpo concreto ali do lado. O primo de Luzia, com as canelas marcadas de corrente, os pulsos cortados, a voz falhando ao tentar explicar que não era lobisomem nenhum, que era homem vestido de bicho, e que a serra, por trás da lenda, escondia trabalho forçado e ouro guardado como pecado. Inácio correu de casa em casa, chamando quem ainda tinha coragem de ouvir sem ajoelhar para a mentira. Luzia caiu no chão ao ver o parente vivo e abraçou o corpo dele como se abraçasse uma prova, e Emerenciana, suja de cinza e tossindo fumaça, encarou o padre na porta da capela quando ele tentou tocar o sino de novo. O som nem chegou a sair direito porque a velha segurou a corda com a mão dura e disse, com uma calma que fazia mais medo que grito: "Que sino? Não chama caça, sino chama missa, e que se ele quisesse salvar alguma alma, começasse pela dele." Não foi uma revolta bonita, dessas que viram canto, foi uma rachadura feia, dessas que atravessam parede e deixam o reboco caindo, porque o povo, ao perceber que tinha sido conduzido pelo nariz, primeiro procurou alguém para culpar. E Ana sentiu, como um arrepio antigo, que bastava um tropeço para o círculo de pedras voltar. Mas aí os homens libertos começaram a falar ao mesmo tempo, atropelando as frases como quem cospe anos de silêncio, contando de túnel, de caixote com selo, de garras de ferro guardadas num canto, de corrente arrastada de propósito para ecoar na mata, de feridas feitas com lâmina e esfregadas com graxa para feder a bicho, e a palavra BF apareceu mais de uma vez, gravada em couro, em tampa de caixa, em marca de tonel. Foi essa marca tão simples e tão humana que fez a lenda perder o brilho. Lobisomem não carimba contrabando. Naquele mesmo dia, antes do meio-dia, um grupo de homens desceu para a vila mais próxima em busca dos responsáveis pelo registro e pela ordem, porque ouro clandestino não era só pecado, era afronta ao poder que cobrava imposto e punia com mão pesada. E Ana sabia, mesmo sem saber nomes e cargos, que a engrenagem grande iria ranger quando descobrisse que havia ouro correndo por fora, como sangue roubado. A investigação não veio como justiça limpa, veio como tropa desconfiada, veio com perguntas duras e ameaças, mas veio. E quando os homens do governo entraram na serra guiados por Inácio e pelos libertos, encontraram a boca de mina com seus rastros, suas caixas, suas calhas e suas correntes, encontraram também o que ninguém queria nomear: a prova de que o assombro era disciplina, e que a disciplina vinha de um senhor de engenho que sabia comprar fé e silêncio. O padre tentou dizer que não sabia, depois tentou dizer que era para evitar coisa pior, e terminou calado quando viram as garras e o couro do bicho pendurado como roupa. A batina naquele dia pareceu menor que o próprio corpo. Baltazar Figueira, porém, não estava lá para ser agarrado com a mão no ouro, porque homem assim não espera a tempestade chegar. Ele sente o cheiro e corre. Fugiu antes, e o vale inteiro ouviu falar que ele desceu a estrada como quem foge de doença, e em certo sentido era exatamente isso. Os meses que vieram não foram de paz, foram de silêncio desconfiado, um silêncio que pesa igual panela tampada. O povo ainda fechava a janela cedo, ainda olhava para a serra quando a lua crescia, como se o hábito de temer fosse mais difícil de arrancar do que o medo em si. E Ana Quitéria, aos poucos, voltou a ser o que sempre foi, sem permitir que a transformassem em mito. Uma mulher que planta e cura, mas que aprendeu a exigir respeito antes de oferecer a mão. A horta atrás da casa de Emerenciana cresceu, como se o chão quisesse compensar as sementes perdidas na lama da fuga. Folhas de guiné, arruda, alfavaca e outras plantas de cheiro forte fizeram um muro vivo, verde e brilhante, e a luz do sol filtrada pelas árvores deixava tudo com um tom de esperança teimosa. Ainda assim, havia noites em que Ana acordava com o som imaginário de corrente arrastando, não porque acreditasse em monstro, mas porque lembrava de homem. E nesses momentos ela levantava, tocava a terra do canteiro com os dedos e respirava o cheiro de vida úmida, repetindo para si mesma que a verdade, quando aparece, não apaga de imediato as cicatrizes do engano. Emerenciana dizia que o vale era como panela de barro. Depois que racha, pode até continuar servindo, mas nunca mais esquece a fissura.
Inácio se manteve perto, não como herói, mas como alguém que entendeu cedo demais a maldade de gente grande. E Luzia, aos poucos, deixou de fazer o sinal da cruz com pressa quando via Ana. Um dia, muito tempo depois do escândalo, ela mesma bateu na porta com um pão quente embrulhado em pano e disse sem desculpa bonita: "Eu tive medo, dona. Eu fui fraca." A Ana respondeu apenas com um aceno, porque há perdões que não precisam de discurso, precisam de presença. E foi nesse novo cotidiano, feito de trabalho e cautela, que o passado voltou de um jeito que ninguém esperava. Não como tropa, não como pedra, mas como ruína andando. Ele chegou numa tarde em que o vento vinha seco, levantando poeira do caminho e fazendo as folhas mais altas da mata sussurrarem como gente conversando baixo. O céu estava de um azul duro, sem chuva à vista, e mesmo assim, Ana sentiu na pele o mesmo frio da noite da expulsão, como se a memória pudesse mudar o tempo. Baltazar apareceu na curva do caminho, com roupas que um dia foram chiques e agora eram trapo. Casaca rasgada na barra, camisa manchada de suor e terra, botas sem brilho e o corpo dobrado como se a coluna tivesse desaprendido a segurar o orgulho. Ele andava devagar, não por pose, mas porque as pernas falhavam, e quando se aproximou da horta, a mão dele tremia tanto que parecia folha no vendaval. O rosto estava mais cinza, os olhos fundos, a boca com uma espuma seca nos cantos. E havia um cheiro nele que Ana reconheceu da mina, um cheiro metálico, amargo, como moeda velha na língua. Ao ver Ana parada no quintal, ele tentou falar e não conseguiu na primeira vez. A garganta dele parecia cheia de areia. Na segunda saiu um Ana, pequeno, gasto, e então, como se a palavra tivesse quebrado o que restava de fachada, Baltazar caiu de joelhos no chão duro, levantando poeira, e chorou sem elegância. Chorou com o corpo inteiro, com soluço que dói, com lágrima misturada a ranho e humilhação. E Ana percebeu ali que não era teatro. O homem que costumava mandar com um gesto, agora parecia implorar para o próprio peito continuar batendo. "Eu tô morrendo", ele disse, e a voz veio rachada. "Eu não durmo, eu tremo, eu vejo coisa, eu sinto meu sangue virando lama." Ana não se mexeu, não por crueldade, mas porque sabia que com paixão fácil vira corrente nova. E Baltazar, como se adivinhasse, apressou-se em oferecer o que sempre acreditou ser resposta para tudo, puxando do bolso um saco pesado que tilintou, ouro, e empurrando na direção dela com as mãos trêmulas. "É teu", ele disse, "é tudo teu, só me cura." Ana olhou o saco e sentiu um nojo antigo, porque aquilo tinha o cheiro de gente presa e de mentira pregada em púlpito. Ela recuou um passo e respondeu que não vendia cura. Baltazar, desesperado, mudou a moeda. Falou da fazenda, do engenho, da varanda onde ele a deixou ser apedrejada, disse que assinava papel, que entregava tudo, que ela voltava como dona, que o mundo gira e ele aceitava. Ana ouviu e recusou de novo, não com raiva, mas com uma firmeza que ela mesma não sabia que tinha. "Você não me expulsou por falta de posse, Baltazar. Você me expulsou por falta de alma", ela disse. E a frase pareceu acertar o lugar mais doente, porque ele baixou a cabeça como quem leva pancada. Por um instante, ele ficou só respirando difícil. E então, como se o corpo dele tivesse entendido que não havia mais barganha, Baltazar levantou o rosto molhado e falou sem escudo, não pedindo coisa, mas oferecendo verdade. Confessou que a chamou de bruxa para desviar o olhar do que ele fazia. Confessou que deixou o povo jogar pedra porque era conveniente. Confessou que comprou o padre com promessa e medo. Confessou que viu gente definhar na mina e chamou de fraqueza. Confessou que a noite do bicho era para manter todo mundo trancado enquanto o ouro corria escondido. E no fim, com a voz quebrando, ele disse a única frase que Ana nunca esperou ouvir daquele homem: "Eu me tornei o monstro para não perder poder. E eu te fiz sofrer porque você era limpa demais para ficar perto da minha sujeira." Ele chorou de novo, mas agora não era choro de dor no corpo, era choro de culpa. E Ana sentiu, com uma tristeza funda, que a doença dele era metade veneno de metal, metade veneno de vida. Ela se agachou devagar, pegou o saco de ouro do chão e devolveu ao lado dele, como quem devolve uma pedra ao barro, e então pôs a mão na nuca de Baltazar com cuidado, não como esposa, mas como gente, sentindo o suor frio e o tremor. Disse que cura não se dá para quem não muda, e ele, com a testa encostada na terra, prometeu que falaria para quem fosse preciso, que diria ao vale inteiro que não havia lobisomem, que o bicho era ele e seus homens, que a bruxa era só a mulher que ele quis calar. Foi aí, e só aí, que Ana Quitéria abriu a porta do seu próprio destino.
Entrou na casa, voltou com um pote de barro e um embrulho de pano e preparou ali mesmo diante dele uma mistura amarga, escura, feita de carvão bem moído, folhas amargas e raízes que puxavam o veneno para fora pelo suor e pela urina, e disse para ele beber devagar, por dias, e parar de mexer com o mercúrio e com o ouro roubado se quisesse viver, porque nenhum chá salva quem insiste em envenenar a si e aos outros. Baltazar bebeu com careta e obediência, e quando levantou os olhos ainda cheios d'água, parecia menor. Não por fraqueza apenas, mas por ter finalmente visto o tamanho do que fez. Ana não prometeu milagre, não prometeu retorno de tudo. Prometeu apenas a chance, e nessa promessa havia mais justiça do que vingança. Dizem que Baltazar ainda viveu algum tempo, o suficiente para confessar diante de gente, o suficiente para entregar nomes e caminhos, e o suficiente para morrer longe da serra, sem uivo, sem corrente, só com o silêncio comum de quem descobriu tarde demais que o verdadeiro assombro mora dentro da própria vontade. Ana Quitéria ficou, plantou mais, curou quem vinha com respeito, aprendeu a fechar a porta para quem vinha com pedra escondida no bolso, e nas noites em que a lua subia redonda, quando alguém sussurrava, "O bicho?", ela respondia olhando para a mata escura, "Bicho não, gente." Gostou da história? Me diga aqui nos comentários e deixe seu like. Até o próximo enigma do Dossiê do Tempo.